Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 6, eu vou ler a partir do verso 5. Mateus 5, 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto vocês orarem, Jesus que está dizendo, tá? Não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhe asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Verso 9: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Diga comigo, glória a Deus, pela palavra de Deus. Graças a Deus. Um dos grandes ativos do cristão, um dos grandes ativos do crente em Deus, o crente em Jesus, é a oração. O nosso relacionamento com Deus baseia-se, o maior instrumento que se baseia, o maior objeto que se baseia o nosso relacionamento com Deus, sem dúvida nenhuma, é a oração. A forma, a fala, a colocação, a expressão, tudo isso diante do Senhor. E Jesus diz aqui no verso 6, ele dá a entender que é algo muito íntimo, muito pessoal, algo você com Deus, um lugar secreto, uma conversa sua, uma conversa íntima, até porque provavelmente as orações mais importantes e mais profundas que você fez até hoje, foram feitas quando você estava sozinho com Deus, naquela oração da alma, aquela oração do coração. E a gente precisa aprender como orar, porque o apóstolo Tiago, que escreve tanto sobre a oração na sua carta, diz lá que muito pode com eficácia a oração do justo, graças a Deus por isso. Também diz que a gente pede em oração e não recebe, porque a gente pede mal, para dar ou para aproveitar para os nossos próprios desejos ou deleites. Portanto, o apóstolo Tiago, que ensinou sobre a oração na Bíblia, ele ensina que há orações que não são respondidas, que existem orações que não agradam a Deus, que existem orações que não deveriam ser feitas. E há orações, o apóstolo Tiago diz, que com muita eficácia, aliás, traz resultado com muita eficácia, porque são orações que devem ser feitas. Vocês estão entendendo ou não? Uma das coisas que eu aprendi sobre e estudar na vida de Jesus, é que toda vez que Jesus fez algo, registrado nos evangelhos, que ele não precisava fazer, ele fez exatamente para que a gente aprendesse a seguisse o exemplo dele. Vou dar um exemplo para você. Ele se batizou nas águas. Jesus precisava, pela lógica, se batizar nas águas? O reino é dele, ele não tinha pecado, o batismo é uma declaração pública que ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Mas quando ele vai ser batizado, João Batista olha para ele e fala assim: não, eu que preciso ser batizado por você, e você vem a mim. E Jesus fala: é para se cumprir, é para que todo mundo saiba qual é o caminho que deve ser feito, enfim. Portanto, toda vez que Jesus ora, toda vez que a Bíblia registra que ele ora, e os evangelhos mostram várias vezes que Jesus se afasta da multidão, se afasta daquilo que está acontecendo para ter um momento de secreto com o Pai. Ele não tinha o porquê de fazer, ele não tinha necessidade disso, ele era Deus encarnado, ele era Emanuel, mas ele o fez para que
eu e você, como discípulos deles, viéssemos a aprender o exemplo dele. Irmãos, se você, se eu soubéssemos o poder que há na oração, a gente não parava de orar um minuto sequer. Aliás, esse é o objetivo de Deus, Ele quer que você ore a todo tempo. Quando a gente pega essa mesma oração descrita em Lucas capítulo 11, ali é descrito de uma forma diferente, aqui é colocado, Mateus coloca dentro do Sermão da Montanha, Lucas já fala que os discípulos de Jesus procuraram Jesus e perguntaram: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus começa a dar as mesmas instruções, ou quase as mesmas instruções que estão descritas aqui em Mateus. Eu acredito que foram momentos diferentes, e por serem momentos diferentes, por ter a mesma fala ou fala igual, mostra a importância que é a oração do Pai Nosso. Eu vou até além. Aqui não é apenas, não é mesmo, uma reza para ser repetida, não é apenas frases para nós decorarmos. Eu vou além, eu vou mais profundo. O texto da oração do Pai Nosso são literalmente doutrinas, literalmente caminhos, literalmente direções que eu e você precisamos ter numa vida de oração. Jesus começa condenando, por exemplo, antes de falar do Pai Nosso, ele começa condenando a hipocrisia, porque se você parar para pensar, se tinha um pecado que tirava a paciência de Jesus, era a hipocrisia. E quando ele fala da oração do Pai Nosso, exatamente, ele vai contra todos esses sentimentos hipócritas do nosso coração. Outra coisa que bloqueia a gente de ter um relacionamento com Deus, o orgulho, que na minha opinião é incubadora dos demais pecados. A oração do Pai Nosso quebra o orgulho, ensina como quebrar o orgulho, ensina-nos a ter uma dependência total de Deus. Então, quando Jesus fala para os discípulos em Lucas 11, ou aqui no Sermão da Montanha, ora, quando vocês forem orar, orem assim. Ele não está dizendo apenas uma oração que a gente deve repetir, ele está dando direções de como devemos fazer as nossas orações. Quem está me entendendo, dá um amém forte aí. Então vamos lá. Quando ele começa dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. Jesus está dizendo quem é, ou para quem é o objetivo da nossa oração. Não é para qualquer um, não é apenas para o Deus juiz, não é apenas para o Deus que pode todas as coisas, não é apenas para o Deus que é severo e se ira também, mas sobretudo para aquele que é o nosso Pai. Jesus está mostrando através da frase Pai Nosso que estás no céu, Ele está dando inclusive um plano de salvação, porque eu só posso chamar Deus de Pai se eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. O evangelista João diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Na primeira fase ele revela o plano da salvação. Eu só posso chamar Deus de Pai, Deus só é meu Pai, se eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. E se Ele é o meu Senhor e Salvador, se Jesus é seu Senhor e Salvador, o seu Deus não é apenas um Deus juiz, não é apenas o Deus que criou todas as coisas, se já seria muita coisa, não é o soberano todo-poderoso apenas, mas também é o seu Pai. Ah, mas eu não consigo identificá-lo como pai, porque eu tive problema com o pai. Meu irmão, nós estamos falando de um pai que está acima de qualquer paternidade humana. Pai Nosso que estás nos céus, Pai Nosso que está acima de todas as coisas, Pai Nosso que está acima de todos os problemas, Pai Nosso que está acima de todos os principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso ou que age na região da maldade, Pai Nosso que está acima de todos os regimes ou poderes naturais, Pai Nosso que estás nos céus, é essa a declaração, Pai Nosso que está acima de todas as coisas. O seu Pai, que te ama tanto ao ponto de dar o seu Filho unigênito por você e por mim,
está acima de todas as coisas, está acima do seu motivo de choro, está acima dos seus problemas, está acima dos seus motivos de dor, está acima dos seus sofrimentos, está acima das suas amarguras, está acima de qualquer aflição ou de qualquer coisa que pode estar causando aflição na tua vida. Isso é maravilhoso. Mas ele entra ensinando como é que eu tenho que me referir a ele. Santificado seja o teu nome, santificado, adorado, exaltado, engrandecido. Meu irmão, o caminho primeiro de se falar a Deus é de adoração a Ele. E a gente aparece diante do Senhor nas nossas orações com a lista de pedidos, né? É ou não é, irmãos? A gente começa a fazer oração para Deus com uma lista de pedidos. Está errado? Não está errado, irmãos, mas o caminho não é esse. Você vê que os pedidos vêm depois. Jesus ensina que eu tenho que começar a minha oração, o meu caminho de relacionamento com Deus é dizendo: tu és santificado, tu estás acima de todas as coisas, tu é adorado e engrandecido, exaltado, santificado seja o seu maravilhoso nome. Aprenda, irmão, aprenda, irmã, a orar adorando ao Senhor. Aprenda a orar agradecendo a Deus, exaltando ao Senhor, a santificar o nome dEle. Isso é sério, isso não é simples. A Bíblia diz que Moisés, o profeta dos profetas, não entrou em Canaã, porque ele não santificou a Deus diante dos homens. Não, foi porque ele bateu com a vara na rocha. Irmãos, não é tão simples o negócio não. Deus mandou ele falar e ele bateu. Não é tão simples o negócio não. Moisés traz atribuição para ele. Você vê o texto, Moisés dizendo assim: será que vocês não entendem? Vocês querem que eu dou água para vocês? Vocês querem que eu dou água para vocês? Ele traz para ele, não era para ele, era para Deus. O problema está aí. Ele exalta o nome dele, ele exalta Arão, ele exalta ele mesmo, ele não exalta Deus. Deus não divide a sua glória, a sua honra com ninguém. Isso é sério. Isso é sério. Santificado seja o teu nome. E aí ele começa. Veja, irmãos, aqui tem até roteiro. Pai nosso que estás nos céus, adorado, exaltado, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Antes de entrar em pedido, depois que ele vai falar do pão nosso, eu vou chegar lá, pode ficar tranquilo. Ele diz: venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. O que é venha a nós o vosso reino? Eu podia ficar horas falando sobre isso, mas não vou ficar, pode ficar tranquilo. Eu vou fazer um resumo do que seria venha a nós o vosso reino. O que é reino, irmãos? É autoridade, é governo. É governo. Quando eu digo assim, venha a nós o vosso reino, eu estou dizendo: Deus venha governar sobre a minha vida. Venha sobre a minha mente o vosso reino, eu estou dizendo: Deus governa a minha mente. Quando eu digo venha Deus o vosso reino sobre as minhas emoções, eu estou dizendo: Deus governa as minhas emoções. Que haja o seu governo sobre a minha vida. Irmãos, uma oração que eu faço absolutamente todos os dias, há mais de 10 anos, na minha casa é: venha sobre a minha casa o seu governo, venha sobre a minha casa o seu reino, venha sobre a minha família o seu governo, venha sobre os meus filhos o seu governo. Governa sobre nós. Venha a nós o vosso governo. Seja feita. Aí, irmãos, não é apenas declaração de soberania, também é declaração de confiança. Não é apenas uma declaração de soberania, também é uma declaração de dependência. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Eu não estou apenas declarando a soberania de Deus, porque Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, nada foge da sua permissibilidade, mas eu estou dizendo também: eu confio nas suas escolhas, meu Deus.
Eu confio nas suas escolhas para a minha vida, Senhor. Eu não entendo, eu não compreendo às vezes, eu sofro, eu choro, eu sou humano, eu sou pequeno, eu tenho a cabeça limitada, mas o Senhor que está acima de todas as coisas, que tem pensamentos mais altos do que o meu, que conhece muito mais além do que eu posso imaginar, eu confio nas suas escolhas para mim. Sabe, irmãos, um dos pecados que a gente menos fala, e deveria falar mais, que está lá em Êxodo capítulo 20, entre os 10 mandamentos, que é tão sério e tão problemático, o último dos mandamentos: não cobiçar. Pecado de não cobiçar. Quando eu cobiço algo, quando eu estou cobiçando algo, ali faz uma lista lá, a mulher do próximo, os negócios do próximo, o dinheiro do próximo, aí a gente pode colocar a profissão do próximo, a fama do próximo, o dinheiro do próximo, a roupa do próximo, é ou não é? A faculdade, não sei lá o que do próximo. Essa cobiça é pecado, porque eu estou dizendo que eu queria ter a vida do outro, Deus não me deu a vida do outro, então Deus não sabe o que é melhor para mim, não. Eu sei o que é melhor para mim. Vocês entendem? E a Bíblia é clara, não cobiça. A cobiça é a porta para a inveja, irmãos, que é outro pecado. E aí ele continua: dá-nos hoje, aí está vendo? Ele fala de coisas naturais também. O Senhor nos ensina a pedir coisas naturais também. Dá-nos hoje o nosso pão, ou o pão de cada dia nos dai hoje. Sim, irmãos, o Senhor ensina a gente a pedir as coisas que a gente precisa. O Senhor ensina a gente a pedir as nossas necessidades naturais. Ele coloca uma condição, preste atenção, Jesus falou isso, e o apóstolo Paulo fala isso também. Ele coloca uma condição, ele sabe o que você precisa, melhor do que você, melhor do que eu. Ele sabe que eu preciso melhor do que eu mesmo, mas ele ensina a eu e você a pedirmos: dá-nos hoje o pão de cada dia. Eu preciso de bênçãos naturais. Quem precisa de bênçãos naturais aqui? Quem precisa de bênçãos naturais aqui? Quem precisa de respostas naturais? Ele ensina que nós devemos apresentar as nossas petições ao Senhor, a nossa ansiedade ao Senhor, tem que entregar a Ele. A gente não tem que entregar para o outro, a gente tem que entregar a Ele. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele diz: perdoa. Irmãos, esse verso é complicado. Perdoa as nossas dívidas. Uma das coisas que eu e você precisamos fazer em oração é: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa os meus erros. Senhor, perdoa as minhas falhas. Senhor, perdoa a minha ausência de caráter de Cristo. Espírito Santo, me perdoa por todas as vezes que eu entristeci a Ti, que eu me afastei de Ti, que eu cobicei, que eu tive inveja, que eu errei, que eu fui ingrato, que eu pensei coisa errada. Perdoa as nossas dívidas. E aí Jesus coloca uma condição, irmão. Está vendo que é complicado? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, a quem nos tem devido algo. Não sei de você, mas dá um no meu coração. Mas eu vou fazer um resumo para você aqui, irmãos. Sabe por que eu preciso perdoar? E Jesus ensina isso em uma das parábolas dele. Sabe por que eu preciso perdoar quem me ofendeu, quem aprontou comigo, quem errou comigo, quem machucou meu coração? Sabe por que eu tenho que perdoar ele? Porque eu fui perdoado por Cristo. Mas ele não merece. Eu também não merecia. Mas foi ele que errou comigo, mas eu errei com Cristo. Mas ele me ofendeu. Quantas vezes você já ofendeu Jesus, irmão? Quantas vezes você ofendeu o Espírito Santo, que é santo? Não, mas eu só pensei. Irmãos, ele lê pensamento.
Ele sabe o que está dentro do nosso interior. Ele sonda mente e coração. E mesmo assim, escuta, mesmo assim, Ele te perdoou. Mesmo sabendo dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados, da sua grosseria interna, da sua imoralidade, da sua inveja, do seu passado, de tudo que é errado que você fez, Ele te perdoou. Nenhuma condenação há na tua vida, porque você está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há na tua vida, porque você está em Cristo Jesus. Ele te perdoou. Portanto, você precisa perdoar. É ordem, é mandamento. Não tem discussão nisso. Não tem conversa nisso, irmãos. Não quer perdoar, não quer dizer conviver, mas perdoar é perdoar. Perdoar não é libertar a pessoa que te ofendeu, não, irmão, é libertar você mesmo. Você está entendendo? Aqui é Jesus, não é o Fábio que está falando, não. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem devido, aos nossos devedores. E ele continua no verso 13: e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus ensina aos seus discípulos lá em Getsêmani, um dos últimos ensinamentos que ele dá em vida antes de morrer. Depois ele fica 40 dias dando ensinamento. Ele diz assim: orai e vigiai para não cair em tentação. A tentação está aí, o teu pecado jaz à porta, teu desejo será contra ti. Está lá em Gênesis isso, Deus falando. Cumpre você dominar o desejo. Como é que eu domino o desejo de pecar? Vigiando e orando. Há poder na oração para que você não caia em tentação. Vou repetir: há poder na oração para que você não caia em tentação. Por que eu tenho sido tão tentado? Porque você está no mundo, meu irmão. Mas por que a tentação tem tanta força em você, porque você está orando pouco? Leonardo de Ravenil diz que a gente cai quando a gente parou de orar. Não é quando a gente escorrega, não, quando o pecado acontece. Ele fala assim, ele que escreveu um livro sobre avivamento, que para mim é um dos mais importantes livros de avivamento da história, porque tarda o avivamento. Ele diz assim, que você caiu quando você parou de orar. Quer identificar quando você caiu? Quando você parou de orar. Jesus está dizendo: ore para você não cair em tentação. Senhor, não nos deixe cair em tentação. E ele usa uma expressão aqui no verso 13, que ele ora pelos discípulos dele várias vezes: mas livra-nos do mal. Jesus orou pelos discípulos de João: livra-os do mal. Não os pesques do mundo, eles têm que viver ainda a vida deles, mas livra eles do mal. É na oração que a gente declara que o mal não tem poder sobre nossas vidas. É na oração que nós declaramos a proteção de Jesus contra o mal. É na oração que nós profetizamos sobre nós e sobre os nossos entes queridos a proteção do Senhor, o livramento do mal. Irmãos, se você não tem costume de orar, pega a oração do Pai Nosso amanhã de manhã e começa a declarar: Senhor, livra meu filho do mal, livra minha filha do mal, livra minha família do mal, me livra do mal. O mal está aí, o mundo jaz do maligno, o mundo está dominado pelo mal. Você só vai ser livre do mal se você tiver o seu coração em oração voltado a Jesus. Quem te livra do mal é 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 Jesus. Você precisa estar em oração com Jesus. E aí, para terminar e terminando, essa frase, que até hoje ela é tema de discussões aí teológicas, se deveria estar aí ou se não está, se está no original, se não está. Tem gente que fala que foi escrito logo depois que Mateus escreveu,
E aí os católicos oram de um jeito, os evangélicos, os protestantes oram do outro, ou melhor, acrescentam essa frase. Eu falo ela porque ela é poderosa. Eu falo ela porque ela é uma oração extraordinária para a sua vida. Eu falo ela porque ela é uma oração extraordinária para a igreja. Talvez por isso que os reformadores mantiveram, aqueles que copiaram a Bíblia mantiveram essa frase. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre e sempre. Porque teu é o governo, porque teu é o poder, a ação poderosa, miraculosa vem de ti. Porque tu e só tua é a glória e a honra para todos sempre. Jesus começa exaltando Deus e termina exaltando Deus. Jesus começa exaltando Deus e termina exaltando Deus. Porque, por dois motivos, irmãos. Porque qualquer coisa que você venha pedir, é necessário que seja para a glória dEle. E é necessário que você entenda que é pela graça dEle. Ele começa exaltando Deus, ele termina exaltando Deus. Para que eu e você entendamos que tem que ser o nosso pedido, a nossa oração tem que ser para a glória dEle, e eu preciso entender que é pela graça dEle, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Eu vou ser curado, porque é para o reino e para a glória, e para a honra, e para o poder de Deus. Eu vou ser liberto, é porque é para a glória de Deus. Eu vou ser próspero, é porque é para a glória de Deus. Eu vou ser livre, é porque é para a glória de Deus. A minha família vai servir a Jesus, é porque é para a glória de Deus.